Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 20 do curso de Cálculo Vetorial e Tensorial. Hoje a gente vai falar sobre tensor métrico. Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre transformação de um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas, que em geral não é linear, transformação geral, imagine, por exemplo, coordenadas cartesianas para esféricas, são funções não lineares, certo? Mas, no entanto, esse tipo de transformação gera uma transformação linear para as diferenças infinitesimais, ou os diferenciais. Então, por exemplo, os dx1, dx2, dx3 aqui, eles são lineares aqui nos dq1, dq2, dq3, e o coeficiente da transformação aqui, a gente vai abreviar aqui como esse vetor aqui, epsilon j. Eu vou trabalhar a forma vetorial aqui um pouquinho nessa aula de hoje. Ok? Na aula passada a gente só trabalhou com as componentes, Certo? Como é que eu obtenho essa forma vetorial? O x1, x2, x3 aqui você pode pensar que sejam coordenadas cartesianas, por exemplo. Pode ser só localmente cartesianas, depois a gente fala sobre isso. Mas você pode multiplicar vezes o versor aqui, e aí ficar com R aqui dentro. Tá? Esses épsilons aqui a gente pode escolher como uma base. Na verdade, vai ser a base dos vetores contravariantes, certo? Ok? E, bom, esse aqui foi o nosso protótipo aqui para um vetor contravariante, certo? O vetor contravariante, então, segue a lei de transformação, a mesma lei de transformação para um diferencial, das coordenadas, a diferença entre dois pontos muito próximos aí do espaço. Então, todo objeto que tem essa transformação é um vetor contravariante ou um tensor de ordem 1, 0. E aí ele é expandido na base desses vetores aqui, que eles, em princípio, não são ortogonais, nem normalizados, tá? Ok? A gente viu... quer dizer, a gente vai ver no final dessa aula aqui alguns exemplos desses épsilons, tá? Ok. E a transformação inversa, como a gente vai ver já, serviu para definir o vetor covariante, o vetor com índice embaixo, 0, 1, por exemplo. Tá? E ele vai ter uma outra base aqui, de maneira semelhante. Aqui, esses épsilons com índice para cima são os vetores de base para um vetor covariante. Tá? Da onde que surgiu essa definição? Você pode pensar que a gente generalizou para as componentes do gradiente, certo? A gente já viu isso nas aulas passadas, já, certo? Okay. E uma coisa que eu já tinha dito é que essas duas transformações, esse coeficiente aqui, ou na forma vetorial, e esse outro coeficiente aqui, eles são inversos. Sim? Como é que eu sei que eles são inversos? É simplesmente, aqui está tendo uma contração, o I com I, certo? E como é del x i em cima e embaixo, você pode pensar mnemonicamente que eu cortei essas coisas aqui e ficou só essa derivada no mesmo sistema de coordenadas. A gente já viu isso antes, isto é, um delta de Kronecker, certo? Ou, em termos desses vetores aí, o epsilon, a base dos vetores contravariantes contraído com a base dos vetores covariantes, me dá um delta de Kronecker. Tá?
Aí se eu puser os dois índices para baixo, você vai ver que na verdade vai dar uma métrica, certo? Sim, isso aqui a gente já tinha definido na aula 14, tá? Esse sujeitinho aí a gente já tinha falado, ele aparece quando você calcula a distância ao quadrado, ds ao quadrado, né? Sim? É a nossa amiga aí, métrica ou tensor métrico, tá? Bom, primeiro, você já vê que ele é simétrico aqui no par I e J. Ele é um produto escalar entre esses dois vetores de base, né? Tá? Okay. Mas o papel da métrica não é só calcular distâncias, né? O papel da métrica também está em relacionar o covariante, o vetor covariante com o vetor contravariante. Tá? De fato, um vetor é uma entidade geométrica. A gente está pensando do ponto de vista passivo, né? Então o vetor é sempre uma flechinha no espaço. Aí. Sim? Okay. Como você vai descrever, que sistema de coordenadas que você tem aqui para descrever, é questão de gosto. Então o vetor é sempre o mesmo. Tá? Okay. Então, não importa se ele vai ser descrito como um vetor covariante ou se vai ser descrito como um vetor contravariante, não faz diferença. O vetor é o mesmo. Tá? Se é numa base, se é num sistema de coordenadas, se é em outro sistema de coordenadas, o vetor é o mesmo. Então, se eu igualar essas duas expressões aqui, vou voltar um segundo, né, que eu tinha feito expandida como componentes num vetor covariante, expandido nessa base com índice para cima, ou como um vetor contravariante, componentes contravariantes, expandido nessa outra base aqui, o vetor é o mesmo. Então eu posso igualar essas duas expressões. Eu posso igualar essas duas expressões. E aí, como essa expressão é arbitrária para qualquer v aqui, não? Eu posso, então, tomar o produto escalar. Bom, eu já usei J, K aqui, eu vou tomar o produto escalar com epsilon I aqui, ó, dos dois lados da equação, né? Tá? Deixa eu segurar a página aqui. Não, já está. Pronto. Então, eu tomo o produto escalar dos dois lados. Isso aqui é a métrica, né? G e J. Isso aqui é o delta de Kronecker. Né? Só voltar aqui, ó. Equação 3 aqui. Né? Os épsilons com índices, um para cima e um para baixo. Bom, se isso é um delta de Kronecker, isso aqui é um delta de K, então na verdade fica VI aqui, com índice para baixo. E isso aqui é a métrica, então você já vê nessa equação 5 aqui o seguinte, que a métrica está puxando esse índice que está para cima para baixo. Tá? Ok? Então, tem várias observações aí para a gente falar sobre essa equação 5. Então, primeiro, a métrica é realmente um tensor. Se você lembrar da aula 18, eu tinha escrito um produto assim, é K vezes A igual a B. Aí eu fiquei brincando, não vai dividir, né? Vetor, não pode dividir vetor. Né? Isso é conhecido como regra do quociente, eu não quis pôr esse nome lá. Assim, vai que você divide vetor. Né? Eu não gosto muito desse nome, mas... Se essa equação, né, é válida para qualquer sistema de coordenadas, aqui eu falei que eu transformei para um sistema qualquer, aqui eu podia ter feito isso para qualquer sistema. Sim? Então, se isso é um tensor de ordem 0, 1, isso aqui é um tensor de ordem 1, 0, a métrica tem exatamente a lei de transformação 0, 2. É isso que a gente viu na aula 18. Tá? Ok? Então ela é realmente um tensor. Sim. E o papel dela não é só simplesmente medidas, ângulos, ela também faz, né, essa aplicação de um tipo de componente para outro. Então, covariante vira contravariante e vice-versa. Tá? Ok? Bom, para fazer o contrário aqui eu preciso definir a métrica com índices para cima. Bom, natural, eu vou pôr
a base aqui com índices para cima, né, o IJ com índices para cima, e você faz a mesma construção, né? Você toma aqui o produto escalar aqui, né, com epsilon i para cima, aqui vai ficar delta, e aqui vai aparecer a métrica, tá? Ok? Então você percebe que não só eu levei a componente contravariante numa covariante, como eu tenho a volta também. Eu levo uma covariante numa contravariante. Tá? Na verdade, de maneira geral, não precisa ter só um índice. Você pode baixar e descer à vontade aqui. Tá? Quem é métrica tem esse papel aí, de abaixador e levantador de índices. Certo? Então aqui eu estou dando exemplo. Por exemplo, eu peguei um tensor 0,3, todos os índices, 3 índices para baixo. Aí eu contraio, digamos, o índice do meio aqui, o J. Né? Aí ele vai se transformar no hélio. Assim, cuidado com a ordem, não é todo índice aqui que vai dar igual esse resultado aqui. Se você subiu esse J aqui, que estava no meio, ele vai subir o índice do meio, não vai subir o primeiro, não. Tá? Posso subir o primeiro, desde que eu aplique no primeiro. Tá? Posso aplicar mais de uma vez a métrica, tudo bem? Cuidado onde você está contraindo os índices, certo? E uma outra coisa bacana, por exemplo, vamos contrair essa equação 6 aqui, ó. Vem com outra métrica aqui. Vamos agora baixar esse índice aqui. Ó. Vou com G com I embaixo e algum outro índice livre aqui, I e K, por exemplo. Certo? Venha com G e K dos dois lados. Isso aqui vira VK embaixo. Certo? Mas isso aqui é praticamente VK, é só dar um truquezinho, ou ao contrário aqui, ó. Esse VK aqui eu posso escrever ele como um delta JK. Aí eu fatoro com VK para fora. Tá? Eu passo todo mundo para a esquerda aqui. Passo esse VK para a esquerda aqui. Ó. Sim? É o que você descobre. Bom, como esse V aqui, eu não falei que vetor é esse. Aqui é um vetor qualquer. Né? Um vetor covariante qualquer aqui. Sim? Como essa expressão é válida, né, para um V arbitrário, então, na verdade, isso aqui é válido sempre. Sim? E se você olhar para a métrica como um objeto de uma matriz, né? No caso aqui 3x3, por exemplo, né? Para 3 dimensões, tem 2 índices aqui, então uma matriz 3x3, o que você tem, o que você descobriu é que a métrica e a métrica com índices para cima, na verdade, são uma inversa da outra, e vice-versa, né? Se eu começasse ao contrário ali, contraísse com índices para cima ao invés de índices para baixo, eu ia descobrir aqui o contrário. Então, o G vezes o suposto G a menos 1 é igual a identidade, e o G a menos 1 vezes G é igual a identidade, então não tem jeito, né? A gente descobriu que o G para baixo e G para cima são uma inversa da outra, tá? Legal. Então vamos fazer um exemplo. Então, umas 6 aulas atrás, aí, na aula 14, né, nessa aula 20, a gente já tinha visto que esses vetores lá eram simplesmente vetores tangentes, né, certo? Eles eram proporcionais para um sistema ortogonal, certo? Eu estou especializando para um sistema ortogonal, ou seja, só tem elemento diagonal na métrica, assim. Okay? A gente já vai ver isso aqui embaixo. Essas derivadas aqui são proporcionais ao fator de escala, né, vezes o versor aí da base que você está trabalhando, certo? Então isso aqui é o próprio epsilon. Sim, então o epsilon ele não é Q-chapéu, mesmo no sistema ortogonal, ele tem um fator de escala aqui. Sim? Mesma coisa a métrica. Se a métrica é o produto escalar entre dois desses vetores de base, eu fico com, né, bom, aqui, esses dois aqui são normalizados, né? Eles não são normalizados, eles têm esse H aqui que pode estragar tudo, mesmo num sistema
né, que os versores são ortogonais entre si, né, mutuamente ortogonais, certo? Então, mesmo eles sendo mutuamente ortogonais, sobra então um h ao quadrado aqui, esses dois ficam iguais, né? Aqui não tem soma, essa parte da matéria aqui não tinha índices para cima, eu estou copiando, não tem regra de soma aqui, tá? Sim? Ou sem somatório, sem soma. Não é para somar, não, é um só. Por exemplo, você põe um aqui, é um, dois, você põe dois, não tem soma aqui, certo? E mesma coisa para inversa, né? Inversa de isso aqui é uma matriz diagonal, certo? Por exemplo, é o H1 ao quadrado na primeira entrada, H2 ao quadrado na segunda entrada e assim por diante. Então a inversa é imediata, né? Certo? É só inverter os elementos da matriz diagonal. Tá? Então, para a gente usar depois, na próxima aula a gente vai usar isso, vamos pegar mais específico ainda, vamos pegar as coordenadas esféricas. Então, na aula 16 eu calculei com vocês, na aula 16 eu calculei com vocês, né, os fatores de escala. Então, automaticamente você já descobriu aqui, né, é só multiplicar o fator de escala vezes o versor, automaticamente você já descobriu quem são esses vetores da base canônica, às vezes é chamado de base canônica. Tá? Okay? Eles não são simplesmente R chapéu, teta chapéu, tem um fator de escala aqui. Sim? E isso faz toda a diferença. A métrica, por exemplo, vai ser o produto escalar entre eles. Aqui você vai fazendo as possibilidades. Então, R com R dá 1. R com teta, né? Que é epsilon I e epsilon J, né? Esse G e J. Né? R com teta dá 0. A base ortogonal, né? Certo? Então, epsilon R com epsilon φ dá 0. Assim por diante. Então, só sobra o elemento na diagonal, que na verdade é o quadrado desses termos aqui. E a inversa é imediata. Tá? Na próxima aula a gente usa um pouquinho mais disso. Ok? É isso aí. Tchau, tchau.